Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos nós, né? Nesse 15 de setembro de 2020. Graças ao bom Deus, né? Estamos aqui vivos para louvá-lo, bendizê-lo e lutar contra as hostes espirituais da maldade. Amém, né? Irmãos e irmãs, hoje vamos meditar um pouco aqui sobre os profetas, né? Elias e Eliseu, né? Que nós vimos ontem que o Senhor Jesus falando aos judeus ali, né? Ele disse que enviou profetas, sábios, né? Doutores, né? Escribas, para ensinar, e aí o que eles fizeram? Eles desprezaram, né? E até mataram alguns. Então nós vimos ali vários nomes, né? Aí nós vamos ver aqui o Elias e o Eliseu, né? Hoje, para nós nos deleitarmos aí nos seus feitos, nos seus ensinos, né? Porque eles viveram numa época, foram levantados numa época, né, no reino de Israel, das 10 tribos, né? Para exatamente combater a grande idolatria que o reino de Israel instalou ali em Samaria, né? Então eles foram levantados especificamente para isso. Nós vamos ver aqui Jesus falando deles, né? Aqui em Lucas 4:24, né? O Senhor Jesus diz assim, ó, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria, né? Em verdade vos digo, 25, e em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhum delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Então, irmãos, estamos vendo aí, né, o Senhor Jesus fazendo menção, né, se referindo a Elias e a Eliseu como grandes profetas, né, que foram, né, e foram levantados pelo nosso Deus e pelo Senhor Jesus para combater ali aquela idolatria que Israel se instalou ali no reinado deles. Então nós vamos ver aqui no livro de 1 Reis, né, no capítulo 20, né, aí nós vamos ver aqui, vamos fazer umas repassadas aqui para vermos o que aconteceu, algumas coisas que aconteceram aí com Elias e Eliseu. Então no capítulo 15, aliás, no capítulo 20, versículo 15 de 1 Reis, está escrito aqui, ó. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. Depois deles contou todo o povo, todos os filhos de Israel, 7.000. Então, irmãos, ó, esse número 7.000, né, ele se harmoniza, né, com aqueles 7.000 que o Senhor tinha dito para Elias, que tinha guardado 7.000 em Israel, que na verdade são 7.000 soldados, né, 7.000 militares, né, um exército de 7.000 pessoas israelitas, né, que estavam a ponto de combater, não é isso? Aí no versículo 29 do mesmo capítulo, nós vamos ver o quê? Capítulo 20, 1 Reis 20 e 29. 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. Sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia. E os restantes fugiram para Afeca, a cidade. Caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade andando de câmara em câmara.
E aí no versículo, no, aqui no capítulo 19, né? Voltando aqui para o capítulo 19, só para nos lembrar aqui, no capítulo 19, versículo 15 de 1 de Reis, nós já lemos, vamos ler de novo para fazer a conexão com o que a gente quer falar, né? Então o Senhor lhe disse, né? Disse o Senhor falando com Elias: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, Abel Meolá, ungirás como profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Então o Senhor, né, tomou a decisão, né, de destruir todos aqueles que não estavam obedecendo a ele, certo? Tomou essa decisão e colocou as coisas nas mãos de quem? De Hazael, de Jeú e de Eliseu. Não é isso? Então nós vamos ver algumas passagens aqui, né, que mostram exatamente esse desenrolar aí dessas coisas. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 15. É o 15, o 16 e o 17. Está escrito assim, ó: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: então isso aqui é o quê? O Eliseu, né? Certo? É o Eliseu aqui que está contando a história de Eliseu aqui, junto com o Geazi, né? O moço dele é o Geazi. Ai, meu senhor, o que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então o Geazi viu, né? Um monte de cavalos, homens, carros, grande exército, né? Para destruir a cidade, né? E aí ele ficou com medo e foi clamar lá para o Eliseu. Aí Eliseu: não temos não, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí no versículo 17 ele diz: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Né? Então, quer dizer, o Eliseu propriamente não matou ninguém, não, mas ele dirigiu os exércitos, né, do céu, né? Ele orou o Senhor deu a ele toda essa capacidade para que ele dirigisse esses exércitos, né? Que ele colocou aqui, ó, cavalos e carros de fogo para exatamente defender aquela cidade, né? É isso? Então o ministério de Elias e de Eliseu é um ministério cheio de realizações, de santidade, né, irmãos? De combate ao mal, né? Aí no capítulo 8, nós no versículo 16, nós vamos ver aqui o que, ó. Vamos ver o reinado de Jeorão, né? Um pedaço aqui do reino, né? Não é tudo não. No ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Aqui os nomes são meio parecidos, né? Pode causar confusão aqui com a gente. Mas é o seguinte, ó. Jorão, filho de Acabe, estava reinando em Israel, certo? Aí o Josafá morreu, né? Em Judá, e passou a reinar o seu filho, que era o Jeorão. Parecido, né? Jorão e Jeorão, certo? É importante a gente ver isso aqui, né? Porque nós vamos ver o que vai acontecer aqui no capítulo 28, ó. No 28. Foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, a peleja contra Hazael, rei da Síria.
e os sírios feriram Jorão. Então tá aí, ó, o rei Hazael, né? Deus não tinha dito lá? E quem escapasse da mão de Hazael, o Jeú ia, né? Ia passar a espada. E quem escapasse de Jeú, o Eliseu ia passar a espada. Então está aqui no capítulo 28. Ó. O Jorão, filho de Acabe, foi a Ramote de Gileade, a peleja contra Hazael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Né? Então está aí, feriu o rei, né? Aí os exércitos ficam feridos também. Vamos para o capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1 e 2, está escrito o quê? Ó? Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma esta almotolia de azeite na tua mão e vai-te a Ramote Gileade. Chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi, né? E entra e faz com ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. Bom, então aqui o Jeú, né, o Jorão morreu, né? Certo? Lá na batalha com Hazael. Aí o Jeú foi ungido rei de Israel, certo? Aí nós vamos ver amanhã o que vai acontecer aqui, né, como é que se diz? Aí a palavra não veio, ó. Cadê a palavra? Tá ficando broco. Ficando broco, irmãos. Enfim, veio em sequência, né? Certo? Já estamos aqui quase 12 minutos. Amanhã a gente volta a conversar. Paz seja com todos nós durante esse dia. E amém, né?